Eu gostaria de saber o seu nome e a sua profissão. Eu sou Giovana Mangoni e a minha profissão é educadora e consultora de inteligência artificial. Você é filha de quem? Sou filha da Carla Maculan Mangoni e do Darley Mangoni. Pessoal do comércio de bebidas Mangoni, né? Isso mesmo, famosos. Cadê? Giovana, eu gostaria que você contasse, desde que você saiu de Itapejara, o que você fez até hoje. Bacana. Bom, quando eu estava em Tapejara, eu já tinha começado a trabalhar para fora, né? Trabalhando com marketing ali como social media para uma empresa de Porto Alegre, uma startup, na verdade, dentro da área de tecnologia. Era um software para brechós. E como eu trabalhava já com isso, era remoto, né? Foi bem na época ali da pandemia, na verdade. Esse cara com quem eu trabalhava, ele era bem loucão da tecnologia. Então, ele me apresentou a inteligência artificial antes de lançar o ChatGPT no Brasil, enfim. E eu comecei a aplicar isso na minha vida e comecei a trabalhar com a IA aplicada ao marketing. Nisso, entre indas e vindas, né, eu trabalhei em 13 startups de inteligência artificial, sendo que uma delas, a última recentemente, né, foi a Adapta, ela é uma das maiores hoje da América Latina, startups de IA, e né, me mudei de Tapejara para morar em Florianópolis em função da minha universidade, também, claro, trabalhando, mas não necessariamente trabalhando em Floripa, né, eu trabalho remoto mesmo. Hoje você mora em Floripa, então. Moro em Florianópolis. E você não está mais na Adapta? Você está em alguma empresa? Então, o que acontece é que quando eu estava trabalhando, né, com inteligência artificial muito aplicado às minhas rotinas no marketing. Então, estava aplicando muito a partir de uma visão de negócios, de gestão e não como desenvolvedora. Eu vim para Florianópolis, inclusive, para fazer faculdade de administração. Muita gente acredita que eu faço análise de sistemas ou engenharia, mas na verdade eu só comecei realmente a estudar um pouco mais sobre a área de IA por uma curiosidade bastante grande em relação à área. Aí, quando eu entrei na Adapta, eu estava trabalhando como consultora, então eu fazia consultorias para profissionais de diversas áreas, assim, em relação ao produto deles. Mas em pouco tempo, eu fiquei 7, 8 meses, eu percebi que tinha uma área muito grande de pessoas que estavam se interessando por entender um pouco mais sobre IA, então comecei a receber muitos convites para palestras, treinamentos corporativos, workshops também, e percebi uma demanda mesmo de uma metodologia que ninguém estava fazendo até então. E aí eu acabei saindo da Adapter, vai fazer agora 2 meses, bem certinho, na verdade, vai fazer 2 meses para empreender. E agora eu estou criando o meu próprio produto. Produto ou um serviço? É um produto mesmo. Estou fazendo uma comunidade que também é um curso, né? Então a gente chama isso de infoproduto, basicamente. A ideia é trazer uma metodologia dentro de um sistema de ensino que a gente não está muito acostumado, né? Dentro de um sistema de ensino não formal. Então, é uma comunidade onde você entra, tem um módulo de fundamentos, né? Que é um curso normal, e depois você tem uma trilha de aulas semanais online para que qualquer pessoa do Brasil possa acessar isso. E aí, em conjunto, né, tem algumas tarefas, uma comunidade também para apoiar essa utilização. Então, acaba sendo, além de só um curso, né, não é nada relacionado à educação formal, mas é um produto mesmo no sentido de que eu te vendo por um valor X e não tem uma data de. Não é um serviço prestado necessariamente para a pessoa, né? E é a inteligência artificial que se aprende com esse teu produto. Isso, eu comecei a trabalhar bastante com cocriação entre humano e IA. Então, o que a gente entende que é IA, né? O ChatGPT ali. Mas, quando a gente vai a fundo, a IA ela apareceu muito antes, assim, na história, né? E ela nada mais é que uma máquina que pensa. Então, ela está aplicada já em várias coisas, vários produtos. Só que por ser algo muito novo, quando lançou o ChatGPT, foi quando democratizou o assunto da IA e a gente entende ele como um ChatGPT. Então, eu acho que o meu esforço nisso é tentar educar as pessoas mesmo a entenderem como que elas implementam a IA
de uma maneira geral, para além do ChatGPT, pensando em outras ferramentas no seu dia a dia para otimizar coisas que você faz, mas também a partir disso você consiga fazer mudanças na sua empresa, né? Então, a gente fala, basicamente, tem muitas áreas ali dentro, né? Mas fala sobre você usar para sua produtividade diária, de agenda, de um monte de coisa, mas também como que você coloca isso no seu trabalho, né? Daí, isso vai depender muito, por isso que no curso tem lá toda uma metodologia feita, enfim. A IA, inclusive, para quem está sabendo utilizar, está mudando processos em diversas empresas, né? Total, bastante, assim, trabalhei em 13 startups, né, desse nicho, uma delas era de dados, a segunda de agentes de IA, e a terceira, a Adapta, ela é tipo um chat GPT, só que tem várias dentro dela, assim. E os casos de uso bizarros, assim, eu lembro de ter trabalhado em um caso que é para uma grande farmacêutica, que foi para a Bayer, onde a gente implementou alguns agentes de IA no processo deles ali de 4 das marcas. E teve uma eficiência de mais de 60% no atendimento, assim. Isso só em uma área, em uma empresa, né? Se a gente for colocar todas elas, era bizarro. Na Adapta também, a gente trabalhava em 50, 60 pessoas, se eu não me engano, e o faturamento era de uma empresa de 300 funcionários, assim. Só que todo mundo lá dentro da Adapta usava IA. Então, a gente consegue ver que muda bastante coisa. É o mínimo que se espera dentro da Adapta que se utilize IA, né? É o mínimo que se espera, realmente. E você continua dando consultoria e palestras? Eu tenho dado palestras e workshops, mas as consultorias eu tenho pausado, assim. Então, esses meus últimos meses é interessante, né? Porque quando eu penso assim na minha trajetória, depois que eu saí de Itapejara, eu fui meio que com, assim, sem saber o que viria lá na frente, mas tudo se torna cada vez mais claro a cada momento que passa. Porque quando eu saí de lá, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com marketing. Então, era isso com que eu ia trabalhar. E aí, depois, quando surgiu a IA, eu pensei assim, não, quero ser uma referência nisso, eu quero trabalhar com algo que hoje em dia não exista essa profissão ainda, né, que a gente ainda não conhece. Então, tem sido bem interessante, assim, porque quando nesse desenvolvimento do produto, eu tô tendo a oportunidade de estudar tudo isso, inclusive eu estudei isso também no meu TCC, né, eu utilizei minha universidade para também me dar insumos para isso. Então, eu estou tentando juntar isso, sistematizar tudo e entregar em produtos e serviços. As palestras, elas chegaram um pouco mais cedo por demanda mesmo. Eu comecei a falar sobre conteúdo no LinkedIn, foi minha rede que mais cresceu, né? Agora eu tô com 41 mil seguidores lá. E lá é muito louco, assim, porque ela é uma rede social que ela traz muita demanda de negócios, né? B2B, assim. Então, sem eu oferecer nada, assim, nunca falei de nenhum serviço, eu consegui várias propostas de palestras e workshops, justamente por ser um mercado que está demandando. Então, esse tipo de coisa eu não cheguei nem a me estruturar bem quando eu comecei a fazer, agora ele está mais estruturado, a questão ali das palestras e tudo mais. Mas elas estavam mais sendo um pé de meia, enquanto eu não conseguia entender exatamente para onde eu iria. E aí, quando eu pensei, não, poxa, realmente vai ser esse produto, vou trabalhar por isso, aí ficou mais claro, assim, o que eu teria que fazer. Então, a partir de agora, ele vai ser muito mais voltado para criar soluções de IA. Essa comunidade, ela vai ser um início, né, um produto inicial, um MVP, mas a ideia depois é talvez transformar isso em um produto educacional que possa vender para outras universidades, pensar em treinamentos corporativos em formatos gamificados também, que é algo que eu tenho estudado, além de outros produtos possíveis que ainda estou estudando. Eu te acompanho no LinkedIn, como eu já falei, né? E eu acompanhei que você tinha saído da Adapta e estava buscando um modelo de negócio, né? E usando a inteligência artificial para te ajudar nisso. Você conseguiu encontrar com a ajuda da inteligência artificial? Sem dúvidas. A IA, ela é muito. Eu não gosto de usar a palavra ferramenta, né? Eu acho que ela é bem mais do que uma ferramenta. Mas nesse caso, ela foi uma ferramenta muito interessante para eu conseguir
co-criar com ela, né? Inclusive, minha principal palavra, assim, meu principal foco é falar sobre a cocriação entre humano e inteligência artificial. No momento de cocriação, é como se você não conseguisse atingir um ponto sozinho. Que se você está pensando você com a sua cabeça, você vai levar muito mais tempo, você vai patinar muito no mesmo lugar, porque às vezes você não tem uma pessoa que seja um segundo você para você trocar ideia, né? E isso, ele é muito, dificulta muito a nossa vida em qualquer área, assim, né? Quando a gente está falando de negócios, de trabalho. E aí ela consegue se tornar meio que essa tua, entre aspas, sócia, né? Então, eu conversei, né, entre aspas, com a IA, me ajudou bastante também, que eu já tinha bastante conhecimento, já estou no final da minha faculdade. Então, passei por bastante conhecimento nesse sentido, já sabia como perguntar, e aí eu fui elaborando muito em relação ao que eu estudei e também ao que eu vivi nessas outras startups, mas ela conseguiu organizar um pouco mais as minhas ideias, assim. E aí, com isso, eu cheguei no modelo que eu estou hoje. E você usa o chat GPT ou usa várias inteligências artificiais assim? Eu uso várias. Hoje, assim, como eu trabalho com isso, eu faço bastante a questão de curadoria, de entender para que se usa melhor cada plataforma. Então, eu literalmente utilizo 4 plataformas já diariamente, assim, que é o ChatGPT, o Claude, que é de uma outra empresa, o Gemini, que é do Google, e também o Perplexity, que ele utiliza essas dentro da plataforma dele. Cada uma tem seus pontos fortes e fracos, mas o ChatGPT, eu uso mais, assim, porque ele tem uma personalização maior, e o Cloud, ele tem sido muito meu melhor amigo ali, porque ele acaba tendo uma questão bem mais criativa, ele tem mais capacidades técnicas também. Eu até, inclusive, fiz esses dias um post no LinkedIn sobre isso, mas acabo usando esses e também outras que têm IA integrada. Então, pouca gente conhece, mas o Miro, por exemplo, ele é uma plataforma de organização de ideias. Você consegue fazer mapas mentais, post-its, né? Tudo isso que a gente utiliza para fazer frameworks e organizar os pensamentos para você fazer um produto. Ele é muito utilizado por pessoas de produto, assim, de produtos digitais, principalmente. Então, eu utilizo lá e lá dentro tem uma IA integrada. Utilizo isso, o Notion também eu acabo utilizando bastante. E eu utilizo essas plataformas para integrar coisas que, me, que são que me exigem tempo no dia a dia. Então, por exemplo, tem uma caixa de e-mails lotada, né? As IAs que eu utilizo, tanto o Notion, quanto o Cloud, quanto o Perplexity, se eu precisar, elas têm acesso à minha caixa de entrada. Então, se eu falar assim, olha, me traga o link de alguma coisa que, enfim, eu ia ter que procurar o e-mail, elas conseguem entrar na minha caixa e pegar o link. Ou então, tem algumas automações que eu faço em relação a tempo, a agenda, se alguém precisa marcar algo comigo, eu só mando um link e a pessoa já marca. Enfim, coisas simples, né? Mas que quando você junta várias coisas, você usa várias delas integradas, isso faz bastante diferença. Falando um pouco agora sobre você, como é que tá a tua, e você e a nossa cidade, como é que tá a tua relação com Tapejara? Você costuma vir para cá de vez em quando? Sem dúvidas, vou sempre que eu posso, assim, tenho minha família, tenho meus amigos, alguns amigos, na verdade, a maior parte também acabou saindo. Mas eu tenho uma relação de muito carinho, assim, com Tapejara. Eu saí realmente porque eu tinha alguns sonhos, né? Eu queria chegar em lugares que, se eu ficasse em Tapejara, eu realmente não ia alcançar, muito em função de você estar em ambientes próximos, né? Com pessoas que estão vendo essa inovação. Então, querendo ou não, eu tenho que levar 9, 10 horas para ir para Tapejara cada vez que eu vou, né? Mesmo se eu fosse para Passo Fundo para pegar um avião, por exemplo, para ir para qualquer outro lugar, isso leva tempo, eu ia ter que ir de carro. Então, são essas coisas que elas acabam fazendo a gente pensar, poxa, não, realmente é a hora de alçar voos e tal. Mas eu sinto que Tapejara é muito meu porto seguro. Assim, quando eu estou um pouco mal, eu ligo para minha família, eu sinto que depois que eu passo muito tempo sem voltar para Tapejara, eu fico sentindo uma saudade, assim, enfim, preciso voltar para recarregar as energias. Foi o que eu fiz, inclusive, em julho, né, que eu estava de férias ali da faculdade. E aí é sempre meio que nesse sentido, para
recarregar um pouco do que eu estou pensando, e também ver minha família, que eles são muito importantes para mim, e aí depois voltar a trabalhar na pancadaria de novo. Quem que eram teus colegas na época da escola aqui? Para a gente localizar o nosso ouvinte no espaço-tempo. Eu tenho alguns amigos que eles estão se dando bem, assim, em outros lugares, que é a Gabriela Urbans, que ela mora comigo, inclusive, né? Ela era de Tapejara e morou comigo todos os anos da graduação. Aí ela, hoje em dia, continua, ela recém se formou. Tem o Marcos Piroli, do Prado, que está, inclusive, trabalhando com fotografia. Ele está, inclusive, com várias outras agências aqui, fazendo trabalho para agências médicas. Tem a Vanessa de Oliveira, que também é uma grande amiga minha, está em Curitiba. Ela fez dança. Tem a Joana Rigo, que continua em Tapejara, ela está mais conhecida agora, né? Tá bem conhecida. Tá bem conhecida, Jo. E, e também tem algumas outras amigas que estão em outras cidades, assim, né? A Duda Sbeggin está lá no Rio de Janeiro, trabalhando como quiroprata. Tem a Duda Milani, que está em Cascavel. Enfim, meus amigos, eles meio que se pulverizaram, assim. E você pensa em um dia voltar a morar em Tapejara? Henrique, ponto delicado para minha família. E, Não queria responder essa. não, mas assim, brincadeiras à parte, eu nunca pensei em voltar para morar, assim. Eu acredito que vou ficar aqui para fazer minha carreira, né? E também em relação à vida, eu acho que eu fui bastante abraçada por Floripa, eu gosto bastante daqui, é uma região gostosa, tanto que o pessoal do Rio Grande do Sul sempre fala, né, de Santa Catarina e tal. Tenho muito carinho, mas eu acho que é muito uma cidade, assim, de eu voltar para ver minha família, para recarregar as energias, mas que acabei criando outras raízes diferentes, né, das de Itapejara em outros lugares também.